Teste. Opa, está funcionando. Bom dia, galera. Tudo bem? Sou o Renato, da S2. Sou diretor de operações. A minha missão hoje aqui com vocês é falar um pouquinho, apresentar um pouco da S2 para vocês, o que a gente faz, como a gente faz e o que a gente... Aí o resto eu vou contar. De vocês aí, eu gostaria, antes de começar, só ver quem conhece ou já ouviu falar da S2, fora o stand lá, que eu vi que estava uma galera, estava um movimento. Fora isso, quem já tinha ouvido falar e conhecia da S2? Levante a mão, fazendo favor. Opa, bastante gente, hein? Beleza. Então, vamos lá. Bom, a S2 é uma empresa de tecnologia, serviços, em TI mesmo. A gente está no mercado já há 20 anos. A gente tem uma base de colaboradores ali, mais de 250 pessoas. E a gente tem uma carteira de clientes de aproximadamente 350 clientes ativos, trabalhando dentro de projetos, de N tipo de projetos. Tá? Dentro desse pool de pessoas que estão trabalhando, a gente tem algumas características e a gente está precisando muito crescer esse time. E aí a gente está aqui para apresentar para vocês e ver quem gostaria de trabalhar com a gente, vir fazer parte do nosso time e desenvolver algumas coisas que eu vou apresentar para vocês aí. A S2, a gente tem alguns escritórios no Brasil. A matriz é em Araraquara, né? Da matriz daquele pool de 250 pessoas, basicamente 80% dessa galera fica lá em Araraquara mesmo. Tá? Então, a gente tem algumas pessoas distribuídas em São Paulo, escritório em São Paulo, Ribeirão Preto, é algo mais comercial, mas também Brasília, Campinas e o mais novo, sede da S2, ou escritório da S2, no Rio de Janeiro. A gente está com um projeto grande lá, a gente começou já a criar um escritório lá, estamos com algumas pessoas atuando e trabalhando, e por aí vai. E que venha outros lugares aí para a gente estar atuando. Tá? Onde clientes e regiões do Brasil que a gente tem atuação hoje. Né? A maioria dos clientes, a grande massa, acho que é São Paulo, né, na capital mesmo. No interior também tem vários clientes também, né? Mas aí vai, Distrito Federal, Rio de Janeiro, como eu comentei, enfim. A gente está espalhado e atendendo empresas, prestando serviço dentre essa gama de regiões aí no Brasil todo. E tentando algumas iniciativas de fora também. Né? Estamos tentando buscar coisas fora também. Tá? Aí, assim, falando um pouco do que a gente faz. A S2 hoje ela atua de uma forma onde a gente consegue prestar um serviço para os nossos clientes, atendendo desde a venda de hardware, licença de software e tal, dos parceiros que a gente tem, desde Oracle, Red Hat, IBM, Microsoft e Open Source, que a gente trabalha muito, mas aí não é uma venda, é a venda do serviço mesmo. Né? Mas a gente consegue pegar isso desde essa parte, fazer toda a parte de infraestrutura, banco de dados, rede, segurança, toda essa parte também, e chegando na camada de desenvolvimento. E aí o desenvolvimento abrange N tipo de soluções e tecnologias, que aí eu vou falar um pouco mais à frente aí para vocês. Isso é o que a gente faz. Então a gente consegue entrar num cliente, prestar um serviço onde a gente pega de ponta a ponta, entregando uma solução completa para o nosso cliente. Esse é o nosso foco. O nosso foco, a gente não está defendendo uma determinada bandeira, uma determinada tecnologia. Nosso foco é o cliente, é resolver, entender a necessidade, o máximo possível do que ele precisa e, com base nisso, a gente propor a melhor solução para aquele cenário, seja Java, seja Python, seja Ruby, seja .NET, seja o que for. Então, assim, a gente tem as nossas convicções e tecnologias, mas para cada cenário, para cada cliente, a gente tem que se adequar. Então, essa é a filosofia da S2. E aí, dentro disso, algumas propostas de valores, que isso é bastante importante, eu vou falar um pouco mais à frente também, que a gente acredita, né? E que a gente tem, né? Que é a questão da experiência, da agilidade na prestação do serviço, e isso entra na dinâmica de trabalho,
uma coisa bem leve, simples, quanto mais simples, melhor. Trabalhando muito com as metodologias ágeis, Scrum, Kanban, XP, toda essa dinâmica. Em alguns casos, de alguns clientes, principalmente governo, que a gente atua também, não só mercado privado, a gente acaba tendo algumas outras práticas. Mas, assim, a grande massa é o desenvolvimento ágil, nada burocrático, simples, rápido, direto, vamos resolver o problema, sem ficar complicando a dinâmica da coisa. Então, é isso que a gente acredita, a questão da qualidade daquilo que é prestado, a gente prestar um serviço melhor, superar a gente mesmo, superar os nossos concorrentes, enfim, buscar uma solução que, de fato, atenda aquilo que o cliente espera, ou melhor, supere aquilo que ele quer. E aí entra todo o nosso desafio de juntar tudo aquilo que a gente conhece, de conhecimento técnico, tal, comunicação, enfim, toda essa gama, para prestar um serviço melhor. Então, é isso aí que a gente acredita bastante. Tá. E aí aqui agora eu vou falar um pouquinho, um pouco mais detalhado, a questão da S2. Então, assim, a S2 a gente enxerga que a gente é uma empresa de tecnologia, prestador de serviço, mas, assim, qual que é o nosso grande foco? São as pessoas. O que faz acontecer os projetos, os trabalhos, são vocês, são as pessoas que estão lá junto com a gente, que acreditam numa mesma filosofia de trabalho, numa linha de raciocínio, em conjunto com a empresa, para a gente prestar um serviço cada vez melhor. Então, esse é o pilar, é o centro, é o coração da S2, vamos dizer assim. E aí, dentro dessas pessoas, a gente compartilha algumas ideias que são a questão da simplicidade, de buscar soluções simples, entender o negócio do cliente, aprofundar, não é simplesmente fazer um desenvolvimento de software. O desenvolvimento é uma consequência, mas a gente faz muito mais que isso. E a gente precisa de pessoas que estejam nessa vibração, nessa sintonia, querendo fazer uma coisa melhor cada vez mais, superar, né? Buscar algo a mais, fazer uma diferença. E para isso, né, a gente tem algumas tecnologias que a gente usa a nosso favor para poder fazer toda essa dinâmica. Aqui são algumas das tecnologias que a gente atua. Esse pool de tecnologias, ele vem crescendo na velocidade que vocês veem pela internet, que cada hora é uma coisa que está aparecendo, uma sopa de letrinhas. São parcerias que a gente está fazendo, são coisas novas que estão aparecendo. A gente vai de acordo com a dinâmica do mercado. O mercado está precisando disso e daquilo. Aí volta naquilo que eu falei. Nosso foco é o cliente, é a solução. Seja na tecnologia A, na tecnologia B, na tecnologia C. A tecnologia é um meio que proporciona que a gente desenvolva e faça uma entrega, algo maior ali, né? Então, hoje, se for pegar, eu elenquei aqui, acho que as principais tecnologias, como Java, é algo que a gente trabalha bastante. E Java, se abrir o leque de Java, tem trocentas mil coisas lá dentro, mas é tudo isso mesmo, tá? Ruby, que é algo novo, não vou dizer novo, mas é algo na moda, as empresas estão começando a adotar esse tipo de tecnologia, pensando muito na questão das startups que estão bombando e estão movimentando o mercado e fazem com que as empresas tentem levar um pouco dessa dinâmica para o dia a dia deles, para fazer a coisa ser mais ágil. Isso daí pega bastante. Então, o Walmart, por exemplo, que a gente atua bastante com eles estão usando demais esse tipo de tecnologia. Estão buscando gente com esse conhecimento, com experiência. Python também é outra tecnologia que vem crescendo, está ganhando mercado, a gente vem tendo clientes e mais clientes que estão demandando esse tipo de tecnologia nosso. Mas aí é mais um exemplo. PHP, .NET, a parte de front-end, jQuery, mobile, desenvolvimento para iOS, Android, usando plataformas, ou PhoneGap, por exemplo, que a gente consegue encapsular e fazer um desenvolvimento multiplataforma para mobile, com as suas particularidades, mas é possível, enfim. Do ponto de vista da execução, do trabalho, do dia a dia, aquilo que a gente faz na dinâmica, fazer um desenvolvimento ágil, aquela coisa não burocrática, fazer fluir a coisa, fazer a dinâmica acontecer.
A gente usa as práticas, Scrum, o que está em moda mesmo, né? E fora as parcerias com as grandes empresas, Oracle, que puxa e demanda muita coisa nossa, muito trabalho, muito estudo, muita certificação em busca de toda essa dinâmica para fazer a gente conseguir prestar um serviço melhor, entregar uma solução mais adequada para os nossos clientes. Então, do ponto de vista de tecnologias, a gente atua com esse rol e isso vem crescendo cada dia. E aí, tendo pessoas com esse gabarito, com essa vontade, com essa energia, com essa sintonia com a empresa e mais as tecnologias, a gente vem trabalhando com clientes como esses aqui, que proporcionam, exigem um desafio enorme nosso, exigem algo mais, querem, buscam e exigem da gente uma entrega melhor a cada dia. E esse é o desafio, né? E aí, por exemplo, Globo.com, Python, muita coisa, Walmart, aí é uma cacetada de tecnologias, o UOL, por exemplo, hoje a gente tem, dentro da S2, umas 12 equipes de Scrum, mais ou menos de 6 pessoas, trabalhando em produtos do UOL, como PagSeguro, Toda Oferta, afiliados, Shopping, UOL, enfim, vários produtos e vários serviços que às vezes vocês usam no dia a dia e isso está sendo feito em Araraquara. A gente está lá trabalhando com o pessoal do UOL, aqui no interior, com as mesmas características, com as mesmas condições que o pessoal lá em São Paulo faz aqui, tendo uma qualidade de vida melhor, né? Não é aquela maluquice lá de São Paulo e tal e tudo mais. Então a gente consegue trazer esse desafio, trazer esse tipo de coisa para a gente aqui, trabalhar, tendo essa qualidade, prestando um serviço bacana, um serviço que está sendo visto e acessado por muitas pessoas no Brasil, enfim, por aí vai. E é isso. No UOL. No Walmart a gente tem outras N equipes também rodando em Araraquara, são mais ou menos umas 5 ou 6 equipes trabalhando. Trabalhando em quê, por exemplo? Trabalhando em projetos como tudo que a gente compra no Walmart, por exemplo, passa por um RP deles, que a gente faz todo um controle, tem todo esse RP, e esse controle desse RP, do que é feito, passa pelo desenvolvimento que é feito na S2. Então, assim, são serviços desse tipo que a gente presta. Isso tem uma responsabilidade bem grande, exige bastante de conhecimento, de estudo, de cumprir metas, desafios, mas é o que traz aquele boom para falar, puta que pariu, estou trabalhando num projeto foda, que legal. Esse é o tchan da coisa. E aí vai, IG, R7, alguns cases, por exemplo, que eu coloquei aqui também de governo, que eu comentei que a gente está abrindo um escritório no Rio de Janeiro. A gente está trabalhando no Proderj, está começando um contrato lá com eles, muito grande. E assim, o nosso desafio lá é transformar muitos processos que eles têm lá, que são burocráticos, em papel, digitalizar isso daí, sumir com o papel. O desafio é enorme, é grande, e é no estado do Rio inteiro. E isso está acontecendo. A gente está trabalhando, a gente está tendo a oportunidade de participar de algo desse porte, desse nível. Não é simples, mas aí que tá, esse é o ponto. Esse é o desafio, a gente participar, entrar junto, encarar a briga e sair daquela posição que a gente reclama, puta, meu governo é aquela coisa, tal. A gente vai fazer um pouco, a gente vai ajudar a fazer um pedaço desse negócio. Tamo lá. E aí temos que ir para cima. Então, assim, esses daqui são alguns dos clientes. Eu vou comentar mais alguns projetos que a gente atua, mas a história toda gira em torno disso aqui. Uma outra coisa bacana, estava até esquecendo de comentar, é o seguinte, a gente tem algumas iniciativas dentro da S2 para potencializar e acelerar a troca de conhecimento e experiência entre as pessoas, que é a Academia S2, a gente criou essa iniciativa dentro da S2 para fomentar essa dinâmica de aprendizado, de compartilhar conhecimento entre as pessoas da S2, seja interno ou externo, como, por exemplo, fazendo um evento como esse, um evento técnico, qualquer coisa que seja. Né? Acho que é compartilhar um pouco da experiência com as pessoas e, de repente, tocar alguém e o cara falar, puta,
Isso acontece, é possível, pô, vou fazer parte disso também. Acho que a iniciativa é essa. A gente acredita muito que gente boa atrai gente boa, e compartilhar conhecimento gera mais conhecimento. É isso que a gente acredita. Então, a gente incentiva esse tipo de coisa. E dentro da academia, dos incentivos da S2 é certificação. Isso é algo que os nossos clientes, alguns, exigem da gente, e por conta disso, a empresa também precisa que as pessoas se desenvolvam, se capacitem para tal. E isso é uma coisa de mão dupla. Então, é bom para o profissional que se desenvolve, se aperfeiçoa, se certifica em determinadas tecnologias, força um aprendizado e um conhecimento maior. E para a empresa, a gente consegue fazer e atender clientes ainda maiores. E assim vai. E aí a coisa vai girando. Tá? E uma outra iniciativa que a gente tem é a incubadora, né, que basicamente é uma aceleradora de pessoas, onde a gente vê pessoas com potencial, com vontade, com aquela garra, aquilo que eu comentei, que está no centro ali desse da pessoa, que tem aqueles valores e que de repente não está ainda num ponto com aquele conhecimento que é necessário. Mas a gente sabe como chegar lá. A gente consegue compartilhar esse conhecimento e acelerar essa dinâmica. É isso que essa incubadora faz. Esse é o nosso propósito, de identificar pessoas com esse perfil, que tem essa vontade para crescer junto, acelerar esse aprendizado. Tá? Então, a gente tem essas duas iniciativas lá que a gente está trabalhando para crescer nossa força de trabalho, de pessoas que possam nos ajudar a fazer algo ainda maior. Aí, um dos exemplos, comentando de um projeto que a gente desenvolveu, esse é muito bacana, é o Teleton. Acho que todo mundo deve ter ouvido falar ou conhece de alguma forma esse evento que acontece anualmente no SBT e tal. E a gente está com esse pessoal, a gente está trabalhando com a CD. O que significa a gente participar de um projeto desse tipo? Tem toda aquela dinâmica. A gente foi lá, entendeu a necessidade do cliente, fez um desenvolvimento, que isso aqui exige um compromisso, uma dedicação de um pensamento técnico muito bacana, porque é algo que vai funcionar num determinado dia, num evento, ao vivo, e que, você imagina se a gente chegar lá na hora e o negócio não funcionar. O que a gente vai falar? A gente vai tomar um esporro ao vivo. O que vai acontecer? É exatamente isso que vai acontecer. Então, assim, existe um desafio enorme, um compromisso muito grande, e além disso, né, o que isso significa? A gente pode falar, S2 a gente desenvolveu, a gente faz o quê? A gente desenvolve software, desenvolve soluções. Cara, o negócio é muito além disso. A gente pode estar ajudando muita gente, por exemplo, no Teleton, são pessoas que precisam de alguma coisa. Então, a gente usou todo o nosso conhecimento, aquilo que a gente estudou, foi difícil, fez um monte de coisa, está trabalhando, ganhando dinheiro para isso, e ainda assim a gente está ajudando muita gente que precisa. Então, a coisa é além do desenvolvimento. O desenvolvimento é uma consequência, mas a gente acredita que é um passo a mais do que isso. E aí, você poder falar, eu participei de um projeto como esse, de um desafio desse tipo, e chegar no final e falar que a gente bateu uma meta, que assim, eles tinham uma arrecadação X, e a gente chegar no final e falar que aquilo foi 10x a mais do que era, é exatamente isso que aconteceu. E vem acontecendo ano a ano. Então, assim, você fala, eu participei de um projeto, participei de uma coisa desse porte, cara, não tem preço. Isso daí é um negócio que, assim, você fala, é o tchan ali para o desenvolvedor. Você fez todo aquele conhecimento, todo aquele desenvolvimento, e ainda assim você fala, eu ajudei muita gente. Quem eu ajudei? Não sei, mas eu sei que foi. Então, é isso que a S2 faz. É olhar para isso. É além do só o desenvolvimento. Vai além, transcende. Esse é um case, tá? E estamos próximos de novo do Teleton desse ano, de 2014, e a máquina lá está girando a milhão. Estamos naquele, vamos lá, vamos organizar as coisas, vamos testar, sobe isso, olha aquilo, porque a gente tem um compromisso ainda maior. Agora a gente tem que bater uma meta acima do que a gente bateu ano passado. A gente vai ter que superar aquilo que a gente fez. Não sei como, mas a gente vai achar um jeito. E é isso que a gente faz. Um outro exemplo de um projeto que a gente trabalhou também, muito interessante, tem um nome até que engraçado, Pernilongo, que é da Fundação Telefônica. Esse também é um projeto, aí
foi desenvolvido, é mobile, tem muita coisa em PhoneGap, com PHP e tal. Isso foi o que a gente desenvolveu. Mas o que a gente fez além disso? Esse projeto é algo onde esse pessoal estava usando para fazer um cadastro de crianças e adolescentes no Brasil, em regiões mais críticas, para conseguir prestar um serviço de atendimento pela Fundação Telefônica de ajuda para esse pessoal. Então, o que a gente fez aqui? A gente desenvolveu simplesmente um sistema em PHP, com MySQL, com PhoneGap Mobile? Sim. Mas foi só isso? Não. Foi algo muito além disso. A gente está ajudando e mudando, de repente, a vida de algumas pessoas que a gente não conhece e que, cara, o que isso vai gerar? Não sei. A gente pode estar ajudando alguém que vai fazer algo muito bacana depois. É isso que a gente está fazendo. É exatamente isso que a gente faz. Então, o olhar é diferente. A gente está fazendo algo a mais, fazendo algo diferente. Meu tempo está... um outro exemplo também que a gente trabalhou, aí já falando do R7, foi a votação da Fazenda. Na verdade, foi um desenvolvimento genérico. Eles usaram para o sistema de votação da Fazenda e usam até hoje. E é algo também que teve um desafio enorme, desenvolvido em Java, com uma arquitetura que precisava escalar, aguentar não sei quantas mil requisições por segundo. É coisa ao vivo que está acontecendo, a pegada é outra. Não dá para falar, cara, esqueci uma variável. Não dá. Você fala, esqueci, já era, já foi. Você vai ser engolido, não tem o que fazer. Então, a gente tem que ter um nível de entendimento, um nível de compromisso grande desde o começo. E saber a nossa responsabilidade do que a gente está fazendo. E superar esses desafios. E aí, usar todo esse rol de tecnologias, de conhecimento e tudo mais. Então, outro exemplo do que a gente fez. Como esses, tem N outros exemplos, né? Eu poderia ficar falando aqui um monte e tal, mas acho que essa é a filosofia, essa é a ideia. Eu queria passar essa ideia. O que a gente faz, o que a gente pode fazer e o que a gente espera. A gente precisa crescer, a gente quer ir além do que a gente está hoje. Para isso, só tem um jeito. Pessoas que estejam querendo fazer algo a mais, querendo fazer algo diferente, querendo proporcionar algo bacana, querendo crescer, desenvolver. Que pensem dessa forma, que venham fazer parte da S2. É isso que a gente precisa. E a gente está precisando bastante. Tá? Faltam 5 minutos. Bom, então aqui está. Eu deixo aqui meus contatos. Tá? Para quem quiser entrar em contato para conhecer um pouco mais da empresa, falar com o nosso pessoal, falar comigo, falar com as meninas do RH. Até queria aproveitar aqui, eu acho que alguns já devem conhecer. Karina, por favor, levante, fazendo favor. Luciana, do RH. São as nossas colaboradoras aí que ajudam a gente a formar essa turma toda, ajuda a gente a crescer esse pool de pessoas e fazer coisas como eu acabei de mostrar. Então, assim, é um trabalho realmente de equipe para a gente conseguir prestar um serviço, coisas desse tipo. Então, e só tem uma saída, cara. É gente boa, que atrai gente boa e que queira superar desafio, queira fazer algo a mais. Então, aqui estão meus contatos. Se alguém quiser trocar ideia, conversar, agora não sei, porque acho que tem outra palestra, mas enfim, a qualquer momento, com as meninas também. Quem se sentir mais à vontade de falar com elas, fica tranquilo, eu vou entender, pode falar. Enfim, e é isso. Acho que tem 5 minutinhos, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta. Oi, Renato, bom dia. Meu nome é Sérgio. Opa, tudo bem, Sérgio? Renato, eu queria saber um pouco como é que é a rotina dentro da S2, assim, a rotina do dia a dia. E gostaria de saber, né, eu não sei em que condições você entrou na empresa, mas como é que foi o seu crescimento de carreira? Tá, legal. A dinâmica na S2, a gente tem uma dinâmica muito flexível, né? Assim, em termos de questão de horário, formato de trabalho, aquilo que eu comentei. A gente acredita muito no simples, cara. Quanto mais simples, melhor. Se alguém vier com uma solução, cara, a gente faz isso hoje assim, a gente pode fazer mais simples. Ótimo. É isso que a gente está buscando. Simplificar, sempre. Então, assim, a dinâmica é muito leve, muito... É um ambiente mais assim, light, não é aquela coisa, tal. Lógico,
temos missões e compromissos grandes, como eu mostrei aqui. Mas não é a pressão que vai fazer a gente produzir mais, não é a pressão. A gente acredita muito que a dinâmica é outra. É eu entender o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, para eu conseguir produzir aquilo que preciso da forma como for. Então a gente acredita muito nisso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas essa é a filosofia da S2 de trabalho. A gente acredita muito nisso. E aí, respondendo a segunda pergunta, eu estou na S2 desde 2003. Eu comecei lá como estágio, fazendo estágio de desenvolvimento. Eu venho do desenvolvimento, trabalhei vários anos em projetos como programador mesmo, depois líder técnico, definindo soluções de arquitetura. Aí depois eu dei uma guinada, eu cheguei num momento da minha carreira que eu falei, putz, eu vou me especializar tecnicamente, que é uma coisa que eu gostava e gosto, ou eu vou partir para uma gestão, uma área mais gerencial. E, dadas as condições, tal, eu não imaginava isso, eu imaginava que eu ia programar, essa era a minha ideia inicialmente, no começo da minha carreira. Mas as oportunidades foram me conduzindo para uma outra vertente, que foi a gestão. Aí eu assumi a gestão na empresa. Daí na gestão fiz muita parte de requisito, gerenciamento de projeto e tal, até eu chegar ao ponto que eu estou hoje, que eu assumi a diretoria de operações da empresa. Mas eu cresci dentro da S2, de uma certa forma. Tive outras experiências, mas meu crescimento foi lá. Então foi bem bacana. Legal. Obrigado pela resposta. E só para eu saber o que exatamente faz um diretor de operações, assim. Eu não tenho noção. Cara, eu faço um pouquinho de tudo, né? E é isso aí que é o bacana. Se precisar lá, sentar lá, descer lá com o pessoal de desenvolvimento e ver alguma coisa de código, eu vou fazer. Mas assim, na essência, meu foco é manter, ajudar na venda, garantir o resultado da empresa, para que a gente possa crescer cada vez mais, buscar novas oportunidades, fazer um link com o comercial para melhorar as nossas ofertas, as nossas soluções, para conseguir fazer um crescimento. Mas, cara, se tiver que descer lá e ver código, eu vou fazer. Se tiver, vai ter que testar. Se precisar, eu vou lá e faço. Não tem isso, isso eu não... Não. Vamos lá, se precisar, a gente está lá e faz. Tá bom, obrigado. Aí, essa é a filosofia. Legal. Muito obrigado, Renato. Opa.